Pilatos, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não lhes dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, meus textos que nós acabamos de ler, o que nós vemos? Nós vemos Jesus reunido com os discípulos no cenáculo para a última ceia. E o que mais impressiona nesse texto, que tudo isso que nós lemos, que Jesus falou, acontece horas antes da sua crucificação. No capítulo anterior, capítulo 13, nós vemos que Jesus, ele já falou com Judas. Judas, ele lavou os pés dos discípulos, e entre aqueles discípulos Judas ainda estava. Jesus ainda estava dando uma chance para Judas se arrepender, porque Satanás já tinha colocado no coração dele para trair Jesus. E Jesus tinha lavado os pés de todos os discípulos, porque ele sabia que estava chegando a sua hora, que faltava pouco tempo para ele. Ele tinha importantes lições a ensinar aos seus discípulos ainda. Então o que ele fez? Ele usou da forma mais didática possível. Ele foi lavar os pés de todos os seus discípulos, porque ele tinha pouco tempo. O seu tempo estava chegando. Ele sabia que ia ser preso, que ele ia ser crucificado. E ele lavou os pés de todos os discípulos. Depois, o que acontece? No capítulo anterior, Judas sai, vai trair Jesus. E ele alerta Pedro, fala: Pedro, ainda essa noite você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. E aqui, irmãos, nesse capítulo, ele começa a fazer o quê? Sabendo que a sua hora estava chegando. Ele começa a consolar os seus discípulos. E o mais interessante que a gente observa é o seguinte: os discípulos ainda não tinham noção do que estava acontecendo. Eles estavam com Jesus há todo aquele tempo, caminhando com Jesus há 3 anos. E eles ainda acreditavam que Jesus tinha vindo para libertar eles do Império Romano. Eles não tinham entendido a extensão do ministério de Jesus, que era um reino eterno, que ia alcançar todos os povos, línguas e nações. Eles ainda esperavam que Jesus fizesse a libertação daquele império. Tanto que quando soldado chega para prender Jesus, o que o Pedro faz? Arranca a espada e tenta lutar. Então eles não imaginavam o que estava por vir ainda. Eles não sabiam o que estava acontecendo no mundo espiritual, o que estava se desenrolando. Porque eles não tinham compreensão exata do que estava acontecendo, mas Jesus tinha. E sabendo que o seu tempo estava chegando, que o seu tempo estava se cumprindo, Jesus se preocupa em consolar os seus discípulos. Consolar os seus discípulos. Porque ele não estava preocupado só com aquele momento presente, do que ia acontecer em seguida. Ele estava preocupado com o futuro. E isso revela o amor de Jesus por nós. Porque eles seriam abalados, eles ficariam desnorteados, eles ficariam aflitos, ansiosos, perdidos,
porque o seu mestre ia morrer. Tudo que eles tinham vivido até ali ia acabar. E por mais que Jesus alertasse eles, mostrasse para eles o que estava vindo, eles não entendiam. A visão deles não estava completamente aberta. E Jesus, sabendo que eles iam ficar devastados, ele começa a consolar os seus discípulos. E esse consolo não é só para esses discípulos, é para nós também. Essa palavra ficou escrita e registrada para nós hoje, para o nosso tempo presente, para a igreja. Porque às vezes, irmãos, nós também ficamos assim como os discípulos ficaram. Principalmente quando nós não sabemos o que está por vir. Quando a gente enfrenta uma situação de dificuldade, uma novidade, uma luta, talvez uma notícia ruim, um dia mau que está chegando. E esse versículo, esse capítulo, ele revela o amor sacrificial de Jesus por nós. Porque Jesus está preocupado em amparar os seus discípulos espiritualmente e emocionalmente. Tem uma canção que eu gosto muito, em inglês, não existe, não sei se tem tradução ainda no Brasil, em português, mas que mostra a grandeza do nosso Deus e como Ele se importa conosco. Eu fiz questão de escrever um trecho para ler para vocês. Diz assim: Deus da criação, lá no princípio, antes do início dos tempos, sem nenhum ponto de referência, você falou escuridão e raiou uma maravilhosa luz. E ao teu falar, 100 bilhões de estrelas nascem. No vapor do teu respirar, os planetas se formam. E se as estrelas foram feitas para te adorar, eu também fui. Eu posso ver teu coração em tudo que criaste. Cada estrela brilhar é um sinal de fogo e graça. Se a criação canta seus louvores, eu também. Deus de promessas, tu não falas em vão. Nenhuma sílaba vazia ou nula, porque uma vez tu falaste, toda a natureza e a ciência seguiram o som da sua voz. Isso para mim, irmãos, é a mesma coisa de estar lendo o Salmos de Davi. Salmos 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite faz declaração, outra noite. Essa é a grandeza do nosso Deus, o Deus que criou tudo que nós podemos enxergar, tudo que existe na natureza, tudo que os nossos olhos podem ver. É o mesmo Deus que nos fez e se importa com aquilo que nós sentimos, com o momento que nós nos sentimos angustiados, preocupados, ansiosos, sem esperança, sem conseguir ver uma solução. E é isso que Jesus via nos seus discípulos. E Ele falou: eu vou deixar o consolo para vocês. E Deus, e Jesus, Ele nos dá algumas instruções nesse texto. E eu quero falar agora algumas promessas, algumas instruções que Jesus nos deixou. 5 instruções. Esse texto começa como? Não se turbe o vosso coração. Não fique angustiado, não fique preocupado, não fique triste. Jesus está nos dizendo essa noite: não se turbe o vosso coração, porque Ele está conosco. O Espírito Santo continua entre nós. Ele não nos deixou só, Ele não nos deixou órfãos. Ele está conosco em toda e qualquer situação. E interessante como os discípulos nesse texto, eles nos representam muito bem. Porque a primeira dúvida que aparece é de quem? De Tomé. O que Tomé fala em seguida? Nos representando aqui. A dúvida, o medo. E aí, o que vai acontecer? Lá no verso 5, o que Tomé diz? Não sabemos para onde o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? E muitos ainda continuam com essa dúvida dentro da igreja. Continuam sem saber para onde está indo. Mesmo ouvindo a palavra, mesmo frequentando os cultos, mas ainda não abriu seu coração para Jesus. Realmente fazer a mudança, fazer a transformação. Porque Jesus, Ele responde como? Ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe atalho. Não existe outro intermediário. Não existe santo, nem um ser humano que foi canonizado que possa fazer esse papel que Jesus morreu na cruz para fazer por nós. Não existe pastor,
não existe igreja, é Jesus. E o que a palavra diz? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que o caminho é estreito, a porta, o caminho é apertado, a porta é estreita. E não adianta, irmão, se você está dentro da igreja e o caminho está largo, você não está em Jesus. Se a vida está muito fácil, se você está agradando a tua carne, você não está em Jesus. Porque Ele é o único caminho que você vai encontrar verdade e vida. Não existe outra forma. E esse caminho, irmãos, para caminhar com Jesus, você tem que andar em fé. Por quê? Muitas vezes nós não vemos e não enxergamos nada. Mas a palavra diz que o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está no caminho, caminhando com Ele, mesmo que você não veja nada, você não saiba o próximo passo, você confia que Deus está contigo. Porque você está firmado nele, você está na palavra dele. E o Espírito nos ensinará todas as coisas. No verso 8, nós vemos Filipe também nos representando muito bem. O que Filipe pergunta? Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Eles já estavam com Jesus há tanto tempo, tinham visto tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas, e eles ainda não tinham entendido. Jesus, mostra-nos o Pai, já que você vai para o Pai, nos mostra. O que Jesus diz? Jesus fala o quê? Que conhecer a Ele é o mesmo que conhecer ao Pai. Jesus é a revelação do nosso Deus. Se nós queremos conhecer a Deus, saber os seus estatutos, conhecer os seus mandamentos, Jesus é o modelo. Nós temos que olhar para Ele. Porque Ele veio, cumpriu toda a lei, pagou o preço de uma dívida que era impagável. Não tinha condições de nós pagarmos essa dívida. Jesus veio e cumpriu toda a lei. Cumpriu todo o mandamento e se tornou o sacrifício perfeito para sermos aceitos novamente para o Pai. E o que Jesus ele responde aqui depois do verso 8? Há quanto tempo estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem? Quem vem a mim, vê o Pai. Como você me diz, mostra-nos o Pai. E em seguida, lá no verso 11, ele diz, creiam que estou no Pai e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras. Os sinais estavam diante deles, eles não estavam vendo. E em seguida ele diz, em verdade lhes digo que aquele quem crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. E isso se cumpriu, começou em Atos dos Apóstolos. Os discípulos receberam o Espírito Santo, começou a fazer a grande obra, a grande comissão, e nós estamos fazendo até hoje. Nós estamos alcançando o mundo, a igreja está em todo mundo, a obra que Jesus iniciou, o reino que Ele instituiu na terra, continua alcançando povos, línguas e nações. Essa palavra está se cumprindo até hoje nas nossas vidas. A quarta lição que Jesus nos deixa, nós vemos, não se turbe o nosso coração. Jesus afirma que é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em Jesus fará as obras que Ele fez e ainda maiores. 3, 4. Se amarmos Jesus, guardaremos os seus mandamentos. O que me chama a atenção nesse versículo, irmãos, verso 15, começa assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E às vezes a gente lê sem prestar atenção aos detalhes. Se é uma preposição, uma palavrinha muito pequenininha, que às vezes a gente não dá atenção a ela, e ela é uma condição. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Jesus está dizendo aos discípulos e nos diz essa noite, se nós o amamos, nós vamos guardar os seus mandamentos. E guardar traz o sentido de praticar, colocar em prática. Porque falar que você ama, foi falado aqui nessa semana da gratidão, da boca para fora, é muito fácil. Amar está intimamente ligado à atitude. Se você diz que ama e suas atitudes não condizem com o que você fala, isso não é amor. A Bíblia diz que se nós dizemos que nós amamos Jesus e não obedecemos o seu mandamento, a sua palavra, nós não amamos. Jesus está afirmando isso aqui.
se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aí eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. É condicional, irmãos. Porque quando nós continuamos aqui, nós vemos muitas vezes pessoas frequentadoras de igreja, sem conhecer a Deus de verdade. Eu não consigo, irmãos, entender alguém que esteve na igreja, frequentou uma igreja, e consegue dizer que consegue viver longe de Jesus, sem congregar, sem andar com seus irmãos. Do meu ponto de vista, essa pessoa nunca conheceu Jesus de fato. Porque é impossível você conhecer Jesus e não andar com Ele, e querer abandonar, querer voltar ao mundo. Porque as pessoas, muitas são frequentadores de igreja e não conhecem Jesus de fato. Não tiveram uma experiência real com Ele. Porque essa é uma condição que Jesus nos deixou, e nós vemos aqui no verso 22. 21, perdão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, observem bem, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aqui, irmãos, Judas, não Iscariotes, faz uma das perguntas que eu vejo que é uma das mais interessantes da Bíblia. Por quê? O que ele pergunta para Jesus, depois dessa afirmação? Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus acaba de afirmar, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Mas por que, Jesus? Você se manifestará a nós e não ao mundo. Irmãos, já parou para pensar por que Judas fez essa pergunta, nos representando nesse momento? Jesus, o Pai, vai se manifestar a nós como igreja. O mundo não pode conhecer Jesus como nós conhecemos, porque o Pai vai se manifestar àqueles que o amam. Não tem como o Pai, a pessoa não querer relacionamento com Jesus, não querer andar com Ele, não amar o Pai e querer conhecer a Deus. A pessoa tem que se entregar de verdade. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas dentro da igreja que não têm experiência alguma com Jesus, porque não ama, não obedece a sua palavra, não guarda os seus mandamentos. Impossível conhecer Jesus. Você conhece Jesus de ouvir falar, mas não anda com Ele. Porque a partir do momento que você pratica os seus mandamentos, guarda as suas palavras, Ele se manifestará a você. Aí você vai ter experiência com Ele. Aí você vai dizer como Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. É diferente, é um relacionamento profundo, íntimo, real. E o sinal mais evidente de que você ama Jesus é quando você guarda as suas palavras. E se o caminho é estreito, a porta é apertada, não é fácil, irmãos. Porque se fosse fácil, estava todo mundo nele. É renúncia diária, é abrir mão das nossas vontades, é disciplina espiritual, muitas vezes fazer o que você não quer, dizer um não bem grande todos os dias para a sua carne, para as suas vontades. Aí você vai começar a conhecer Jesus, o Pai vai se revelar a você de verdade. E por fim, Jesus dá a sua paz. Verso 27, deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Jesus está nos consolando mais uma vez. Nós temos a paz que só Ele pode dar. Nada se compara à paz de Jesus. Essa paz é uma paz inexplicável. Quem aqui já esteve no olho do furacão, com uma notícia de morte na família, de uma doença, de um desemprego, de uma dívida, e o coração continuou calmo, sereno, tranquilo? Porque você sabe que você não está sozinho. Você não vai enfrentar aquela situação, aquele problema, sozinho. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele vai estar ali com você. Ele vai acalmar suas emoções. Você tem uma força interior inabalável. Você não se perturba, você continua firme, apesar das circunstâncias.
Porque o próprio Deus habita em nós, através do Espírito Santo. E com esse versículo, irmãos, eu quero encerrar essa reflexão. Essa paz que excede todo entendimento, que o mundo não conhece, que só o Espírito Santo, que só Deus pode nos dar. Essa paz esteja no nosso coração. Que nós continuemos firmes, inabaláveis, olhando para Ele. Crendo em cada uma dessas promessas que Jesus nos deixou. Obedecendo, porque Ele está vivo, irmãos. Nosso Senhor está vivo. E Ele está preparando um lugar para morarmos com Ele. Ele foi preparar um lugar. E essa é a nossa esperança, irmãos. Nós somos estrangeiros nessa terra. Não vamos nos conformar com este mundo. Porque Ele não tem nada a nos oferecer. Nós vamos ter que olhar para Jesus, para a eternidade. Porque lá é o nosso lar. E para fechar, eu quero encerrar com esse versículo aqui, ó. Mateus 6, 19 ao 21. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Vamos guardar essa palavra no nosso coração. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Ela é espada, Senhor, de 2 gumes, Pai, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, Senhor. E ela é apta, Pai, para discernir qual o pensamento e a intenção do nosso coração, Deus. Senhor, o Senhor nos deixou o Seu consolo, a Tua palavra. O Senhor voltou para o Pai, mas não nos deixou órfão. O Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, que nós possamos viver a Tua palavra, Pai. Que nós possamos Te amar, Senhor, mas para praticar, ó Deus, não apenas de palavras. Fazer o que a Tua palavra nos ensina, Senhor, cumprir os Teus mandamentos, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa semana, Senhor. Nós temos tanto que agradecer a Ti, Senhor. Mas especialmente, ó Deus, pela salvação, ó Pai, que nos alcançou, que nos dá vida em Ti, Senhor, e nos dá uma paz, ó Deus, que o mundo não pode dar, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, o Deus que nós servimos, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um, ó Deus, que essa palavra encontre um terreno fértil, que encontre, Senhor, uma terra boa, Pai, e que venha dar frutos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Confesso para vocês, queridos, que eu já estou com saudade dessa semana, viu? E eu louvo a Deus, queridos. O interessante, queridos, guardar a palavra é impressionante como que Deus nos dá experiência. Hoje eu estava conversando com uma adolescente, a mãe dela estava junto, e ela estava conversando, queridos, que ela estava ouvindo uma pregação, ela estava ouvindo não, acho que alguém estava ouvindo uma pregação, e ela questionou, ela falou bem assim, poxa vida, essa mulher ela é famosa, ela prega, mas ela não lê a Bíblia. Ela não fala quase nada da Bíblia. Isso é guardar a palavra no coração. Você consegue perceber essas coisas. Às vezes, queridos, a gente é tido de radical. Só você acha que você está correto. É desse jeito que as pessoas nos tratam. Mas quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, queridos, você consegue perceber as coisas estranhas. Então guardar a palavra no coração, queridos, realmente é isso. É você tê-la dentro de você para garantir a sua comunhão com Deus.
e assim a revelação dele diante de você. Então é isso que nós temos que fazer, queridos. Eu vou falar um negócio para vocês, queridos. Muitos de vocês compartilham nas redes sociais pregadores que não pregam nada da Bíblia, pregadores que falam tudo que o coração humano quer ouvir. E por que nós compartilhamos esse tipo de coisas, queridos? Porque nós não temos guardado a palavra de Deus no nosso coração. Porque a palavra de Deus, queridos, é o que vai garantir, queridos, a nossa firmeza total na presença de Deus. E você quer reparar uma coisa? Quando você guarda a palavra no coração e você conversa com uma pessoa do mundo, hoje Deus ele me colocou dentro de um Uber. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Eu acho que eu fiquei uns 20 minutos dentro do Uber, e aí depois eu perguntei, como que é seu nome mesmo? Ezequiel. Então foi por isso que Deus me colocou aqui. Com um nome desse, provavelmente você tem uma mãe e um pai crente. Sabe, queridos, nós precisamos guardar a palavra no coração. E quando você guarda a palavra no coração, presta atenção no que vai acontecer. Quando você está lá no seu trabalho, quando você está na escola, você fala alguma coisa de Deus, as pessoas do mundo, ela fala, puxa vida, não, você está certo, você tem que buscar a Deus. Você está no caminho certo, eu não consigo. Agora presta atenção no que eu vou te falar. As pessoas da igreja, você é radical, você está crente demais, você não pode ser desse jeito. Aí eu falo bem assim, você já conheceu João Batista? Já conheceu Jeremias? Isaías? E Ezequiel? E Abraão? E Davi? Eu estou seguindo a linha deles. Glória a Deus que você está vendo radicalismo em mim, porque eu estou seguindo a linha deles. Sabe, queridos, a Débora ela falou uma coisa interessante aqui. O caminho, queridos, é estreito, é apertado. Então nós vamos ser criticados no caminho. Por isso que eu falo para você, guarda a palavra. A palavra você tem que guardar para garantir a sua salvação, para que você não seja influenciado por ninguém. A palavra de Deus é que vai garantir. Por isso que eu leio a Bíblia todo dia, queridos. Porque a gente tentando me influenciar constantemente, pessoas tentando me influenciar. E eu tenho medo de perder a minha salvação, eu tenho medo de perder a minha oportunidade. Aí você fala, pastor, mas queridos, Deus ele rejeitou Saul. Aí você fala, mas Saul continuou sendo rei. Continuou sendo rei, ele continuou com um trono, mas sem a presença de Deus. Davi não tinha o trono, mas tinha a presença de Deus. O que aconteceu com Davi? Com o tempo, o trono veio. O que aconteceu com Saul? Com o tempo, o trono foi tirado. Porque mais importante do que trono é a presença de Deus. Então guarde, queridos, a palavra de Deus no seu coração. E eu vou alertar você de novo. Cuidado com as pessoas que ficam falando, Deus me disse. Querido, você tem um relacionamento com Deus, você está lendo a palavra de Deus, Deus está falando com você. Pastor, mas é complicado, queridos. Quantas pessoas já me falou, querido, já lançou profecia. E quando a gente comprou esse terreno aqui, nós já recebemos uma profecia que em 1 ano ia construir tudo. Demoramos 8. Ainda bem que eu não estou preso em profecias, queridos. Eu estou preso no meu relacionamento com Deus. Ainda bem que você não está preso no mundão. Ainda bem que você está comprometido com o seu relacionamento, com o seu cônjuge, com a sua família, com os seus filhos. Amém? Amanhã todo mundo aqui cedo, viu? Glória a Deus. Se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos, ó Pai, por este culto, Pai. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo teu consolo, Senhor, e pelo teu carinho para conosco, Senhor.
ali, Senhor, naquele momento, Senhor, com seus discípulos, ó Pai. Ali, Senhor, mostra, ó Deus, um cuidado, Senhor, e um amor que o Senhor tem para com a tua igreja, Pai. E nós somos a tua igreja, Senhor. E o momento é nosso, Senhor, agora. Agora somos nós que temos que pregar a tua palavra, agora somos nós que temos que guardar. O tempo dos seus discípulos passou, eles guardaram e eles tiveram vitória. E agora é nós que estamos caminhando para a vitória, Senhor, e preparando a próxima geração para continuar na tua presença, Pai. Senhor, não deixe, Senhor, para a próxima geração aquilo que essa geração tem que fazer, Senhor. Senhor, que a próxima geração, Senhor, possa cumprir, Senhor, coisas maiores do que essa, Pai. Mas que nós, Senhor, possamos viver o sobrenatural do Senhor, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, aos nossos lares, debaixo da tua paz e da tua segurança, Senhor, que é real e verdadeira. Porque o Senhor prometeu através da tua palavra que o Senhor iria deixar a sua paz conosco, não com o mundo. E é por isso que nós estamos pedindo a tua paz e a tua segurança, porque isso é algo que o Senhor prometeu lá atrás para nós. Por isso que nós, Senhor, deitamos tranquilos, caminhamos tranquilos, porque confiamos em Ti. Oh Deus, nos dê um final abençoado na Tua presença, Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Vão em paz e até amanhã, às 9h30, em nome de Jesus.